Dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, agora, nós vamos começar hoje na introdução. Olha, é muito importante você que está nos acompanhando pela internet, que você adquira o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas também, se não tiver o livro, tiver dificuldade de adquiri-lo, muito simples. Entre no seu celular, entre no Google e na pesquisa coloque Kardecpédia. E lá vocês vão encontrar de graça todas as obras da codificação e pode acompanhar. Clica no Evangelho e vocês vão lá na introdução, que nós vamos ver hoje, o item 1 da introdução, que se chama Objetivo da Obra. Kardec, então, vai explicar para nós o objetivo que está constando do livro, do Evangelho, para a gente ter uma noção boa, para a gente possa seguir adiante. Então, qual seria o objetivo da obra nas palavras de Kardec? Considerou Kardec, então, que era necessária essa introdução para o entendimento da obra no contexto da doutrina espírita. Então, vamos explicar. Tudo que a gente vai estudar, a gente tem que passar passo a passo. Por quê? Porque como Kardec fez isso? Qual o objetivo de facilitar para as pessoas? Isso é muito importante para a gente entender. Então, estudando o Evangelho de Jesus, sob o ponto de vista das revelações dos Espíritos que deram origem ao Espiritismo, Kardec dividiu os relatos dos evangelistas em 5 partes. Então, todos os evangelistas que fazem do Novo Testamento, Kardec estudou e fez uma separação. Primeiro, todos os relatos dos evangelistas continham os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja e o ensino moral. Percebeu Kardec, então, que as 4 primeiras, os atos comuns, os milagres, as profecias e as palavras que deram origem aos dogmas, eram e continuam sendo objetos de discussão, pois até hoje alguém ainda duvida da existência de Jesus. Né? Então, várias vertentes do cristianismo se digladiam, brigando entre si, cada um como se fossem donos da verdade. Falam a respeito do corpo fluídico de Jesus, da virgindade de Maria, um briga o outro, e diz Jesus na cruz, outro não. Então, Kardec falou, isso não nos interessa. O que interessa? O que vai nos fazer evoluir? Simplesmente é a moral. O que é a moral entranhada dentro de nós? É que nós já tivemos N encarnações. Começamos bem lá quando tivemos o início do pensamento constante, começando a fazer as escolhas, exercendo o livre-arbítrio. E nessa nossa caminhada evolutiva, lógico, nós falhamos muito, porque somos espíritos imperfeitos ainda. Falhamos muito, isso aí faz parte também. Então, como o mundo é de provas e expiações, somos imperfeitos, então o que nos faz atingir, que nos leva a atingir a perfeição? Simplesmente é a necessidade do reforma moral nossa, modificar aquelas tendências negativas que temos dentro de nós e ampliarmos as nossas virtudes. Por quê? Kardec diz, por exemplo, que o verdadeiro espírita não é aquele perfeito, não. É aquele que está lutando para dominar as suas más inclinações. O que é más inclinações? É o nosso passado, que estão lá gravados no nosso porão. Espírito lá dentro de nós. Tudo aquilo que a gente já fez está gravado, não tem como escapar. Todas as nossas falhas morais que se apresentam para nós hoje como tendências que cada um de nós tem. Aquilo que nos puxa a desonestidade, a maledicência, a sexolatria e tantas outras que estão dentro de nós, que desabrocham e que precisam ser dominadas, compreendidas e dominadas. E essa mudança só se faz através da introspecção da moral do Cristo dentro de nós. Que todos os mandamentos
da lei divina se reduzem a dois. Ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Baseia-se tudo nisso. Quer dizer, é a predominância do amor. É isso que a gente vai ver, né? Então percebeu que o Espiritismo, então, com seus princípios básicos, leva o homem a ter uma moral interna. É isso, dentro de nós, que vai se irradiar como? No nosso cotidiano. Quando aprendemos a realmente entronizamos isso dentro de nós, nós passamos a aprender a fazer escolhas melhores. E com escolhas melhores, nós vamos simplesmente termos reflexos melhores também. É a lei de causa e efeito na aplicação. Aquela que já falei na live passada. É as três leis que nos regem, que não dá para escapar delas. Que é o livre-arbítrio, que é a liberdade de escolhas, a causa e efeito, que é essa liberdade que nós escolhemos, vai deduzir uma responsabilidade pelas nossas escolhas. Se fizermos escolhas boas, com certeza teremos uma colheita boa. Se fizermos escolhas negativas, vamos ter uma colheita negativa. E tudo espermeando o livre-arbítrio e a causa e efeito, nós temos a reencarnação, que é a oportunidade de voltarmos num novo corpo para continuarmos o nosso processo evolutivo, tirando aquelas imperfeições o máximo possível e aprimorando as nossas virtudes. Esse é o nosso objetivo. Então, o Espiritismo, o Evangelho, nos traz esse roteiro, que vai nos mostrar de uma forma bem didática, que nós vamos aprender aqui, a nossa modificação de como que nós vamos fazer isso, para, nas palavras de Paulo apóstolo, simplesmente matar o homem velho e renascer o homem novo, ou seja, tirarmos as nossas imperfeições e colocarmos as nossas virtudes como método de vida, né? Então, essa moral interna, que vai se irradiar para o nosso cotidiano, modificando as nossas atitudes e comportamentos com a consciência e sensibilidade. Então, Kardec percebeu que a moral é a de Jesus, é universal, eterna, perfeita, a única capaz de dar ao homem a paz e a felicidade almejada por todos, desde o início da civilização. Então, essa caminhada é muito importante que nós estamos fazendo, gente. É uma mudança de paradigma. O mundo está em transformação. Estamos chegando no mundo de regeneração. Muitos dos habitantes da Terra não terão condições de continuarem aqui. Por quê? Porque a sua envoltório espiritual ainda está muito carregado de energias negativas. Está muito apegado às coisas materiais. E nós sabemos que a matéria, tudo aqui que nós usufruímos, é um meio, não é o final. O aprimoramento interno, o aprimoramento moral, esse é o nosso objetivo, é o nosso final. É o objetivo final nosso. Então, para que nós possamos sair, é com isso que nós vamos conseguir trazer para dentro de nós a paz e a felicidade que todos nós almejamos. É isso que nós precisamos. Trabalhar. É difícil? É. O mundo vai nos puxar? Vai. Porque as sensações são muito. Somos rodeados de energias materialistas, negativas. Somos abraçados. E como que essas energias nos chegam até nós? Nós atraímos. Como? Pelo nosso pensamento. Quanto mais damos trela aos nossos pensamentos, nas coisas materiais, nas coisas, no ter, e nem sempre no ser, nós estamos trazendo essas energias negativas e atraindo também energias de espíritos que ainda desconhecem o bem, que estão rodeados por aí. E essas influências vão devagarzinho. Só acontecem essas influências negativas espirituais quando nós deixamos. Como nós deixamos? Pelos nossos pensamentos que nós colocamos, calcamos aquilo nessa negatividade e somos atraídos, e somos mergulhados. E o tempo está passando.
Então tem que viver, o momento é agora, não podemos mais, de modo algum, nós podemos mais postergar. É momento, estou conclamando a todos, vamos pensar um pouquinho, porque na realidade nós não sabemos se amanhã nós estaremos encarnados ainda, vivos, ou se já partimos. E se já partimos com tanta coisa que poderíamos ter feito, vai nos fazer falta no mundo espiritual. E talvez não tenhamos nem a oportunidade de reencarnar de novo no novo mundo, que será aqui o mundo de regeneração. Iremos para planetas primitivos. Então é esse o objetivo nosso. O início não quer dizer que nessa encarnação nós vamos nos tornar realmente já perfeitos. Não. Mas estamos no caminho, devagarzinho, devagarzinho, nós estamos tirando as asperezas do nosso passado, de reencarnações muitas e muitas, que trazemos ainda resquícios dentro de nós. Como? O bem. Fazendo o quê? É um trabalho de formiguinha. Cada dia, avançando um pouquinho, modificando, aprendendo a tolerar, aprendendo a perdoar, aprendendo a desejar o bem para as pessoas, aprendendo a olhar naquela pessoa que nos magoou e falar assim, essa pessoa precisa de luz. Ela não precisa do nosso ódio, porque quem manda o ódio carrega, volta para a gente. Então isso não vale a pena. Então é aí que a gente entende que tudo que sai de nós volta para nós. Tudo. Pensem nisso seriamente. Se jogamos coisas boas, a semeadura vai ter uma colheita boa e vice-versa. Então muitas coisas que nos acontecem são resquícios de atitudes nossas desta ou de outras encarnações. Quando é de outras encarnações, o que a gente tem que fazer? Compreender. Eu não fiz nada aqui que justifique essa situação. Por exemplo, nasceu um filho com deficiência mental, deficiência física. E as pessoas, por que Deus mandou isso aqui? Deus não. Aquilo ali é necessidade evolutiva, tanto para os pais como para aquele ser que veio com uma deficiência. Porque não sabemos o que foram pai, filho e mãe, o que foram em outras encarnações. Inverte-se. O pai pode ser aquele ali, como pode ser a mãe, pode ser o irmão, não interessa. Para que nós possamos exercer o amor incondicional, aprender a tolerar, a perdoar, a compreender. Esse é o nosso objetivo. Então, a parte moral é isso que entende. Então, Kardec achou por bem tirar todos os aspectos do Novo Testamento que provocam divergências, para estudar, à luz da doutrina espírita, simplesmente a parte moral, que realmente interessa para todos os homens. Homens aqui no sentido de ser humano, todas as pessoas, independente de ser espíritas ou não, ou ateias, não interessa. O que vale para todos. Então, Kardec escreveu, diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É o terreno em que todos os cultos podem encontrar-se. É a bandeira sobre a qual todos podem se abrigar, por mais diferente que sejam suas crenças, porque a moral é única. É amar ao próximo, é a caridade, é o amor. Então, caridade que é o amor em ação. Então, é isso, a gratidão, tudo faz parte, não é verdade? Para os homens, em particular, é uma regra de conduta que abrange todas as circunstâncias da vida privada e pública. O princípio de todas as relações sociais fundadas na mais rigorosa justiça. E por fim, e acima de tudo, o caminho infalível da felicidade a conquistar. Gente, procurem ler. Se não tem o livro, já disse há pouco, vamos lá na internet. Se não quiser no celular, vai no computador, coloca lá o Evangelho, está em PDF, é gratuito, baixem. Não leiam tudo não, vamos comigo aqui junto, a gente vai, item por item nós vamos estudar. Item por item nós vamos estudar,
para que faça bem inteligível para todas as pessoas. É isso que a gente quer, devagarzinho, internalizando isso para nós, colocando como algo que se torne uma rotina do bem. Essa mudança que vai despontar quando exemplificarmos no nosso convívio, no lar, no trabalho, na vida social, quando nós passamos a controlar, às vezes, aquele nosso gênio terrível que bateu, levou, aquela língua ferina de falar mal dos outros, aquele ódio que temos de coisas que aconteceram há muito tempo, nós guardando raiva, e a gente vai eliminando. Esse peso vai nos tornar cada vez mais leves. Então, assim, o Evangelho segundo o Espiritismo trata do estudo da moral de Jesus à luz do esclarecimento que o Espiritismo faz das leis divinas. É isso só. Basicamente, é só isso que a gente precisa. Então, Kardec agrupou as máximas do Cristo, né, lá no Novo Testamento, descrita pelos evangelistas, conforme o tema abordado, de maneira que umas deduzissem as outras, tanto quanto possível. O objetivo de Kardec, que procedeu-se assim, era colocar ao alcance de todos nós, pela explicação das passagens, que sendo às vezes obscuras ou inapropriadas para os tempos atuais, né, vai clareando, se tornassem claras com as interpretações espíritas. Aí nós vamos ter não só a ajuda de Kardec, como também instrução dos espíritos, instruções dos espíritos que vêm para abrilhantar e abrir mais o nosso entendimento, né? Também quis destacar o desenvolvimento das consequências dos ensinamentos de Jesus nas diferentes situações da vida, como nos ensinando na vivência do dia a dia, dentro da capacidade que nós temos vivendo no mundo de hoje, onde vemos injustiças, vemos tudo, mas nós somos mergulhados no ódio às vezes que a mídia nos traz. Odiamos o estuprador, odiamos o juiz que faz sentenças injustas, mas quanto nós odiamos, quando nós recriminamos e sentimos, nós estamos o quê? Nós estamos jogando energia ruim e trazendo uma capa de energia negativa para nós. Quanto nós temos que nos blindar e, por incrível que pareça, por mais difícil que seja, mandar um pensamento positivo para todos aqueles que estão fazendo coisas contrárias à lei divina. Ao invés de ódio, de raiva, de rancor. Não. É um trabalho que devemos fazer. Pode ver que tenhamos lampejos às vezes de ira, mas ao mesmo tempo, quando nós pensamos na moral do Cristo, nós paramos um pouquinho e pensamos: essa pessoa precisa de luz. A justiça divina tarda, mas não falha. Existe uma lei de causa e efeito. Se a pessoa ou as pessoas estão fazendo escolhas, optando por algo em desacordo com a lei divina, com certeza a consequência virá automaticamente. Vamos estudar aqui a necessidade do escândalo, que nós vamos ver que aqui ele vai explicar para a gente por que o escândalo é necessário. Então isso aí vai nos fazer que nós tenhamos uma vida pautada no bem, na leveza do nosso coração, nos nossos pensamentos cada vez melhores, pensando coisas boas, desejando bem, perdoando, tolerando, etc. É difícil, gente? É. Porque o nosso passado é muito entranhado dentro de nós. Nós já fizemos de tudo que possa imaginar. Já fomos homem, mulher, assassinos, e fomos mortos, tudo já passamos. Participamos de guerras e tudo. Estamos aqui hoje, com a oportunidade de conhecer a beleza da doutrina, que vai realmente trazer esse alento para que nós possamos viver um dia de cada vez, hoje. Que chegue no final do dia, como disse Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos, vamos fazer um balanço do dia. Como foi meu dia hoje? Eu consegui tolerar aquela pessoa difícil? Eu consegui tirar o rancor que eu tinha por aquela pessoa? Eu consegui agradecer não só as pessoas, mas a Deus, a espiritualidade, agradecer pela vida que temos, pelo ar que respiramos, pelo corpo que temos, que é o necessário.
Não briguemos com o nosso corpo, porque nós escolhemos, ajudamos a escolhê-lo antes da reencarnação. Não briguemos com os nossos pais, porque nós também, eles nos escolheram e nós também os escolhemos. Eles são necessários para nós, para o nosso atual, no momento atual. A família é esta família, é esse corpo. Vamos nos reconciliarmos conosco, com a nossa família, e jogar gratidão aos nossos pais. Não julguemos os pais, por piores que eles possam ser. A responsabilidade é deles para com a espiritualidade. Mas nós temos o dever de amá-los e agradecê-los, porque sem eles nós não estaríamos aqui, porque o Espírito é de Deus, mas o corpo físico foram o espermatozoide e o óvulo da nossa mãe, que nos deu o corpo físico. Pensem nisso. Quando nós colocamos a gratidão na nossa vida, sobretudo, as coisas começam a melhorar devagarzinho. Vamos aprendendo mais a tolerar, a não guardar ódios, a desejar o bem. É um trabalho. É o início do caminhar. Não podemos estacionar, mas vamos caminhar. Mesmo que seja lentamente, vamos caminhar. É isso que é interessante. Também quis destacar o desenvolvimento das consequências na aplicação desses ensinamentos no mundo de hoje, como eu disse há pouco. É isso que é interessante. Assim, com a doutrina espírita, todas as lições de Jesus tornam-se mais compreensíveis, atualizadas, porque a moral é eterna, para todos os tempos, para toda a criação divina. Então, o estudo do Espiritismo nos faz compreender que ele é a chave para o entendimento das lições de Jesus. Por quê? Exatamente por isso. É o Consolador prometido, que vai tirar todas as dúvidas que possam existir no Novo Testamento, usando a fé raciocinada. É isso que tem. Razão e bom senso e lógica. Tudo que foge da lógica, da razão e do bom senso foge das leis divinas. Pensem nisso. Vamos falar nisso futuramente. Lógica, razão e bom senso. Não se esqueçam disso. Então, nessa introdução, outra coisa que Kardec justifica, vocês vão ler, se já leram, vão ler também. Ele não cita os médiuns que trouxeram as mensagens mediúnicas do Livro dos Espíritos, do Evangelho, por exemplo, Erasto, Fênelon, Espírito de Verdade. Foram médiuns que receberam. E não tem nome de nenhum dos médiuns. Por quê? Muitos, a pedido dos próprios médiuns, para não estabelecer exceções. E porque o trabalho da codificação, esses nomes não acrescentariam nenhum valor, apenas servindo para satisfazer o ego, o amor próprio, que não é o ideal para o trabalhador espírita, o médium espírita. Então, a melhor coisa é isso. É a doutrina dos espíritos. Os médios são medianeiros, simplesmente. E Kardec fez um trabalho fantástico. Né? Cada questão ele tinha médios para o mundo inteiro. Ele fazia as questões, as perguntas para N médiums. E chegavam as respostas pelo correio, naquela época, difícil. E ele agrupava e via todos. Tinha pequenas divergências semânticas às vezes. Mas tudo, vários. Então, é a doutrina dos espíritos. Então, foram testadas dentro da razão, da lógica e do bom senso. É que nasceu a doutrina espírita, né? Então, Kardec recomenda que esse livro é para todos. Cada qual pode tirar dela os meios de conformar, de reformar a sua conduta à moral do Cristo. Uma coisa muito interessante que vocês precisam saber, principalmente aos não espíritas. O espiritismo não exige nada, não impõe nada, apenas expõe e explica as leis divinas, demonstrando que todo homem, seja qual for o seu grau evolutivo, pode compreender melhor a moral de Jesus. Compreendendo-a, é importante, pode exercitá-la na medida das suas possibilidades,
segundo o seu esforço, impulsionado pela sua vontade. Isso é muito importante. Então, gente, assim querendo, estamos iniciando esse novo estudo, é um curso de aprendizado, sendo nós, todos nós, os alunos, e Jesus é o mestre, onde iremos aprendendo a melhorar-nos no que já possuímos de bom e lutando para corrigir as nossas más inclinações, atraindo os bons espíritos para que nos possam auxiliar e nos inspirar. Esse é o nosso objetivo. Então, perseverar. O mundo vai nos tirar tudo para fazer que nós possamos falhar, mas não, nós temos vontade. E quando nós exercemos a vontade pelos pensamentos, espírito negativo nenhum consegue nos atingir. Porque se existem obsessores, é que alguém está dando brecha através das suas atitudes, seus pensamentos, suas palavras, para que essa espiritualidade negativa possa obsediá-las. Pensem nisso. Cuidado com as palavras, cuidado com os pensamentos, cuidado com as suas atitudes. Pensem nisso, é muito importante. Então, com isso, nós possamos sermos uma melhor pessoa, termos mais amigos e bons amigos, e até gozar de uma felicidade relativa num mundo imperfeito, mas que vai nos estimular no caminho com confiança, com prazer, nos fazendo fortes para continuar perseverando no bem, apesar das quedas e dos equívocos. Vale a pena estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, todos os dias, do início ao fim, e quando terminar, recomeçar de novo. Vale o esforço para tentar vivenciá-lo nas diferentes situações do dia a dia, com quaisquer pessoas, em qualquer lugar, a começar aonde? Nos nossos lares. É ali, no cadinho depurador, onde se reúnem os inimigos e amigos de outras vidas, para juntos se perdoarem, se tolerarem e evoluírem. É aí que está. É o nosso próximo, mais próximo, são os nossos familiares. Pensem nisso. Então a gente pode perguntar, muito simples, né? Por que o ensino de moral é roteiro infalível? Muito simples. Para a felicidade. Porque ele nos traz as regras de bom viver, de bom proceder, em todas as circunstâncias da nossa vida. Vida privada, vida pública. Nos mostra, ajuda a nós examinarmos o princípio básico. Ele é o princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. Uma das qualidades de Deus, né? Bondade e justiça. Pensem nisso. Então, o objetivo, então, podemos, para encerrar, de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, é para nós três coisas. Pensem bem. Olha, é muito interessante isso aí. Conhecermos o Evangelho, compreendermos e aprendermos a deduzir. Pela compreensão, nós vamos deduzir, e deduzindo, sabendo das consequências da moral evangélica, nós vamos ter cada vez mais certeza das nossas escolhas, que estamos fazendo escolhas boas. É isso que é importante. E vai se desdobrando devagarzinho no nosso viver. Então, as instruções que vêm dos Espíritos são verdadeiramente vozes do céu, como eu disse lá, para esclarecer aos homens e convidá-los à prática do Evangelho. Resumindo, a moral do Cristo é o terreno, então, que todas as crenças e cultos podem reunir-se. É o estandarte sob o qual pode se colocar qualquer pessoa, qualquer, independente de raça, de credos, nada. Por quê? Porque ele não entrou nas disputas religiosas que poderiam trazer essas maquerências, né? Questões dogmáticas não tem isso também. Então devemos, portanto, utilizá-la em nosso dia a dia, buscando sempre a nossa
autossuperação, do lado positivo da nossa vida. Pensem nisso. A próxima live vai ser o item 2 da introdução. Por favor, leiam, para vocês verem que beleza que é esse item 2. A autoridade da doutrina espírita, como subtítulo, controle universal do ensino dos espíritos. Pensem nisso, leiam, que vocês vão entender quando eu fizer esse breve resumo aqui. Não desanimem, vamos perseverar. São poucos minutos, gente. Tem tanta coisa. Deixe do WhatsApp um pouquinho, das fofocas, das notícias ruins. Vamos curtir um pouquinho isso aqui. Vale a pena. Ok, gente? Tchau. Fiquem com Deus e até a próxima live, se assim Deus o permitir.